Pegue a sua Bíblia. Eu quero ler com você a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vou ler do versículo 6, aliás, lerei 2 versículos, os versículos 6 e 7. Hoje pela manhã, Deus nos deu assim uma porção maravilhosa. Hoje pela manhã, o Espírito Santo trouxe para nós algo extraordinário sobre os desafios que temos vivido. Como nos comportarmos, como devemos nos comportar em meio a um cenário marcado pelo caos. Nós aprendemos a partir da experiência, o diálogo de Jesus com um pai desesperado, angustiado, quais tipos de comportamentos devemos ter enquanto estivermos vivendo o caos. Agora eu quero pensar com você sobre vencendo os nossos medos. E é por isso que eu quero fazer a leitura dessa carta, uma carta considerada pelos analíticos do Novo Testamento como sendo a carta da alegria. E é bem interessante, porque Paulo, quando escreve essa carta, Paulo está preso, e eu nunca vi alguém preso se sentir completamente alegre. E eu não falo de uma alegria como vazão de carnalidade, eu falo de uma alegria intocável. E essa carta, durante muito tempo, tem sido considerada como a carta da alegria, tendo em vista que em todo o conteúdo da carta, por diversas vezes, Paulo orienta-nos, e não apenas orientou a igreja dos Filipenses, mas orienta-nos a nutrirmos no coração uma alegria, não uma alegria como subproduto daquilo que temos, não uma alegria como subproduto daquilo que possuímos, mas uma alegria semelhante à alegria do céu, uma alegria intocável, uma alegria de alguma forma incomparável. Eu quero ler esse texto, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, e pensar com você sobre vencendo os nossos medos. Coloquei aí na sua tela o texto, a Bíblia ela diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Embora o texto que esteja sendo projetado para você não seja da versão que eu tenho aqui na minha mão, eu estou com a nova versão internacional, você, por certo, está recebendo aí na projeção a versão da Almeida atualizada, é por isso que aí para você aparece na segunda pessoa, mas eu quero pedir sua permissão para fazer a leitura conforme eu tenho aqui na terceira pessoa. E a Bíblia diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as petições de vocês, e façam as petições de vocês conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, mas não se esqueçam que deve também haver ações de graças. Se vocês fizerem isto, ou seja, se em vez de andarem ansiosos, inquietos, preocupados, se em vez de nutrirem no coração uma certa ansiedade, se vocês, em vez de permanecerem muito preocupados, entregarem o que preocupa vocês diante de Deus pela oração e súplica, em vez de ansiedade, vocês vão experimentar uma paz. E é o versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, irá guardar o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe, eu tenho aprendido que a condição preferida por Deus para os seus filhos, eu tenho aprendido que a condição preferida por Deus para os seus discípulos é que eu e você, enquanto discípulos ou filhos de Deus, vivamos livres de qualquer tipo de medo. Eu tenho aprendido ao ler a palavra de Deus que a condição preferida por Deus para os seus filhos é que eu e você, em vez de ansiedade, possamos experimentar a paz que Paulo está falando nesta carta, que excede todo tipo de entendimento. Irmãos, se nós formos ler as Escrituras Sagradas, desde Gênesis a Apocalipse, nós encontraremos textos, a Bíblia está abarrotada de textos que enfatizam o desejo de Deus de um mundo livre do medo, um mundo repleto de paz. Eu tenho certeza que o que eu estou compartilhando com você, e não é meu, foi dado por Deus, e eu compartilho, embora os meus lábios estejam produzindo o som que você está ouvindo,
eu tenho absoluta certeza que você já aprendeu que o que você está ouvindo não tem a ver comigo. Eu, nesse exato momento, sou apenas um pedaço de madeira muito bruta que Deus está usando para que a revelação dele chegue até você. Eu tenho certeza que nós estamos vivendo não apenas num cenário de caos, como pela manhã, mas estamos vivendo e convivendo, ou tentando sobreviver com a ameaça dos nossos medos. Quando eu leio a Bíblia, eu percebo que nos últimos momentos que Jesus esteve com os seus discípulos, nos últimos momentos de sua caminhada terrena, junto dos seus discípulos, nos últimos momentos em que Jesus esteve com os seus seguidores antes de subir aos céus, eu, quando leio a Bíblia, eu encontro uma orientação que Jesus deixou. Jesus disse em João 14, eu entrego a vocês a minha paz. E a paz que eu estou dando a vocês, eu não estou dando como o mundo oferece. A minha paz é diferente. Por isso, não fiquem perturbados. Em algumas traduções, não se sintam inquietos. Não fiquem estressados. Não percam a paz. Não andem ansiosos. Ou seja, não perturbem o coração de vocês. Jesus diz assim, não tenham medo. Sabe, irmão, a condição preferida por Deus para cada pessoa é que a paz prevaleça. A condição preferida por Deus para cada pessoa é que o medo não domine, irmão. O medo não pode e não deve dominar o coração daqueles que permitem Deus reinar plenamente. O medo não pode dominar a mente e o coração daqueles que decidiram ser discípulos de Jesus. A grande questão é que todos nós, ou quase todos nós, vivemos com algumas mochilas de medos presas às nossas costas. A grande questão é que todos nós, principalmente nessa página que estamos vivendo hoje, estamos carregando fardos pesados por causa do medo que nutrimos no nosso coração. Possa ser que eu esteja errado, mas eu penso que hoje é difícil encontrar alguém que consiga viver plenamente em paz, alguém que consiga desfrutar plenamente dessa paz que excede todo entendimento. Eu posso até estar errado, mas eu penso que hoje é difícil encontrar alguém que esteja vivendo sem o medo. Eu carrego o álcool gel no meu bolso o tempo todo. E é óbvio, irmão, eu não tenho pretensão de ser aqui o que eu não sou fora daqui. Você diz, por que você está carregando o álcool gel? Não, apenas por uma questão de higiene, não. É porque eu aprendi que isso aqui vai me impedir de ser contaminado pelo coronavírus. É muito mais por causa do medo de ser contaminado do que por uma simples asepsia nas mãos. Eu posso estar errado, mas eu penso que hoje, dificilmente eu vou encontrar alguém que esteja vivendo sem a mochila do medo presa às costas. O medo é a principal barreira para a paz. Na verdade, o medo é debilitante. O medo é paralisante. O medo é um grande empecilho, sabe? Para que a gente alcance a paz que excede todo entendimento. Irmão, Bill Hybels, em um dos seus livros, Simplify ou Simplifique, Bill Hybels diz que todos nós vivemos debaixo das garras do medo. E Bill Hybels afirma que o medo é resultado da presença de alguns destruidores da paz. Por exemplo,
Bill Hybels classifica destruidores da paz como circunstâncias que acabam com a nossa tranquilidade. Bill Hybels chama de destruidores da paz momentos que transformam a nossa calmaria em tremenda agitação. Na verdade, irmãos, destruidores da paz geram medo, destruidores da paz fazem com que sejamos abatidos por pânico. Eu tenho percebido nesse tempo que destruidores da paz abatem-se sobre a nossa vida sem serem convidados. Na verdade, destruidores da paz hoje, eles têm transformado as águas tranquilas da nossa vida num verdadeiro tsunami. Nós estamos inseridos numa sociedade medrosa. Cuidado. Existe uma ordem do céu para mim e para você agora. Sabe qual é? Vençam o medo de vocês. E só existe uma maneira de vencer o medo: recebendo uma dose dessa paz que excede todo entendimento. Aleluia. Destruidores da paz incitam o medo. Destruidores da paz trazem ansiedade. Destruidores da paz mantêm a gente completamente preocupado. Irmão, a orientação do texto bíblico é que nós não devemos andar ansiosos ou preocupados por coisa alguma. Percebam, eu vou ler de novo, porque às vezes eu tenho que pintar aqui para você entender. Paulo está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Não são algumas coisas. Algumas eu posso me preocupar, algumas eu posso ter medo. Paulo está dizendo, revelação do céu para mim e para você: não tenham medo de nada. Cuidado com os destruidores da paz. Talvez você conheça alguns destruidores da paz. Por exemplo, nesse exato momento, você sentado aí na sua cozinha, né, tomando aquele chá gostoso, botou o seu celular apoiado na caneca, em cima da mesa da cozinha. Parece até que eu estou te vendo, né? Aí você está lá, e aí você está cheio de medo. Sabe por que você está cheio de medo? Porque você é um autônomo, você trabalha como um profissional liberal, e você está impedido de sair de casa, você não está produzindo, e porque você não está produzindo, logo você também não está colhendo, você não está tendo salário, você não está vendendo produto, e essa pressão financeira de ter que lutar para sobreviver, com a ausência de recurso, isso começa a trazer medo sobre a sua vida. Por exemplo, pode ser que nesse exato momento você esteja dominado por um destruidor da paz. Sabe qual? Aquele que, por causa da ruptura do seu relacionamento, você agora carrega em si marcas ou cicatrizes profundas na alma, e você acha que porque você foi machucado uma vez, você será machucado até o fim. Deixa eu lembrar uma coisa para você: aqui não é o céu, aqui é a terra onde as pessoas se machucam. Você já foi e continuará sendo até Cristo voltar. Talvez você esteja dominado pelo medo. Você foi contaminado não pelo Covid-19, mas pelo destruidor da paz. Sabe por quê, irmão? Porque as más notícias, elas não enviam um aviso prévio. Elas são imprevisíveis. E de repente você hoje está com medo porque você ouviu falar que essa semana vai ter uma lista de demissão na sua empresa. E você está dizendo assim: será que o meu nome está lá? Eu vou ser demitido. E se eu for demitido? Eu me lembro quando eu tive uma grande experiência com o Espírito Santo, no momento que eu decidia na minha vida deixar a carreira militar e me envolver na melhor carreira que eu poderia me envolver. E a minha grande questão era dizer para Deus o seguinte: se eu sair de lá, quem é que vai sustentar a minha casa? E eu ouvi uma voz que me disse: você não precisa crer. O fato de você não crer não significa que não exista, não é verdade? Então assim, eu ouvi uma voz que me disse: quem vai sustentar a sua casa? A mesma pessoa que tem sustentado até hoje. Ou você acha que o sustento vem de você? Talvez você esteja envolvido com medo, por causa
de uma morte. Você recebeu nessa tarde o telefonema de que uma pessoa que você amava muito morreu. E você agora tem que conviver com isso. Você teve contato com ela e você fica, será que eu fui contaminado? Será que eu vou morrer também? Consegue compreender, irmão? Nós estamos vivendo uma sociedade tão medrosa, tão em pânico. E eu estou confessando o meu pecado. Outro dia eu fui no supermercado. Eu estava sem a máscara. Irmão, quando eu botei o pé no supermercado, que eu vi tanta gente, começou a me dar um negócio por dentro, que eu senti vontade de voltar correndo para casa. De tão medroso. Porque eu ficava assim, será que eu vou pegar? Existe uma ordem do céu hoje. E a ordem é: vençam o medo de vocês. Talvez o destruidor da paz que esteja levando medo para a sua vida seja exatamente o diagnóstico inesperado que você recebeu. Sabe, irmão, talvez você esteja convivendo nesse exato momento com algum tipo de destruidor da paz. Eu volto a dizer, me permita, não quero ser repetitivo, mas quero apenas reforçar aquilo que eu estou defendendo nessa noite. Destruidores da paz têm o potencial de impedir que a paz de Deus, que excede todo entendimento, reine na nossa vida. Destruidores da paz nos aprisionam numa camisa de força chamada medo. Destruidores da paz nos mantêm numa mordaça chamada pânico. Destruidores da paz provocam estragos nos nossos sentimentos, mas o chamado do céu para mim e para você hoje é: vença o medo e desfrute da paz que excede todo entendimento, irmão. O chamado de Deus para mim e para você é que não sejamos dominados e derrotados pelos destruidores da paz, mas nos lancemos sem reservas nos braços de Jesus. Eu disse pela manhã, ou o medo mata a fé e a gente desiste, ou a fé destrói o medo e a gente triunfa. A grande questão é, como eu posso vencer os medos que eu possuo? Eu queria que nessa hora, você que é homem, que está assistindo, levantasse sua mão, se você é um cara medroso. Levanta a mão aí. Eu já estou levantando a minha. Pode levantar, eu sei que a sua esposa está do lado, ela conhece você melhor do que você mesmo. Como vencer os nossos medos? Simples, está aí na sua tela. Se você deseja vencer o medo e ser habitado pela paz de Deus que excede todo entendimento, e perceber que essa paz que excede todo entendimento guardará a sua mente, o seu coração, a sua vida em Cristo Jesus, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa enfrentar o medo. Estudos sobre gerenciamento de medo, estudos sobre gestão do medo, têm mostrado que enfrentar o medo nos faz crescer. Estudos sobre gerenciamento de medo têm mostrado que enfrentar o medo nos faz desfrutar de um desenvolvimento para cima. Irmão, o medo começa a perder o seu poder quando a gente o enfrenta. O medo começa a perder o seu poder quando a gente compreende a sua origem. O medo começa a perder o seu poder quando a gente expõe o medo às suas próprias mentiras. Eu gosto do Salmo 23, verso 4, eu terminei pela manhã nele. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É óbvio, o Davi está falando isso, mas eu fico olhando para aquele salmo, a gente às vezes fica igual o Davi.
Mas a gente não compreende a profundidade do que Davi falou. Davi diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Aquele que tem certeza que Deus está com ele, passa no vale da sombra da morte. Nunca vai passar no vale da morte. Irmão, sombra não faz mal a ninguém. Sombra só assusta. Na verdade, se você andar contra o sol, você vai perceber que a sua sombra é maior do que você. Sombra até parece ser maior do que a realidade, mas sombra não mata. Viver no vale da sombra da morte não significa que já morreu. Você precisa enfrentar o medo. Você precisa compreender a origem, irmão. Existem diversas passagens nas Escrituras que nos desafiam a sermos sóbrios, nos desafiam a sermos reflexivos, de modo que não nos deixemos ser dominados por pensamentos destrutivos baseados no medo. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo está escrevendo uma outra carta, e agora dirigida a um filho na fé, chamado Timóteo, que deveria exercer o ministério pastoral sobre a grande igreja de Éfeso, Paulo, orientando Timóteo, afirmou: Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Deus não quer que você viva com espírito de covardia. Deus não quer encontrar você com medo debaixo de um cobertor. Deus não quer encontrar você escondido num guarda-roupa por causa dos seus temores destrutivos. Não, Ele deseja ver você. Ele deseja que você viva com o Espírito. Ele deseja que você, vivendo no Espírito, seja cheio de poder do Espírito. Sabe, irmão, Deus, Ele sempre se propõe a ajudar pessoas que desejam enfrentar os medos que paralisam. Deus sempre se propõe a ajudar pessoas que desejam enfrentar os medos que debilitam. Deus sempre se propõe a ajudar pessoas que desejam enfrentar o medo que rouba a paz. Deus sempre se propõe a ajudar pessoas que desejam enfrentar o medo que nos impedem, ou os medos que nos impedem de avançar. Eu separei 2 exemplos bíblicos de pessoas que, para vencer o medo, precisou enfrentá-los. O primeiro, você já conhece, um profeta que se escondeu dentro de uma caverna, chamado profeta Elias. A Bíblia diz, primeiro livro dos Reis, você leu essa semana, no circuito 4x4, capítulos 18 e 19. Depois que Acabe conta para Jezabel o que havia acontecido com os 450 profetas de Baal, Jezabel, ela diz que vai matar o profeta. Interessante, o espírito de Jezabel continua ministrando medo sobre os profetas. E tem profeta que, por causa da intimidação de Jezabel, fica se escondendo na caverna. Na hora que o profeta está com medo, ninguém se esconde na caverna porque está sem medo. Se esconde na caverna porque está com medo. Tanto está com medo que a oração de Elias foi: estou sozinho. Que coisa maravilhosa. Deus sempre se propõe a ajudar aqueles que desejam enfrentar o medo. Deus aparece para Elias e diz: sai logo daí, rapaz. Eu abro um parêntese. Nós que somos casados, o poder de uma mulher sobre um homem, né? Mata 450 profetas, mas foge de uma mulher. Fecha o parêntese. Você não está sozinho. Ainda existem milhares de joelhos que não se dobraram a Baal. Saia e enfrenta o seu medo. Um outro exemplo, Novo Testamento. E eu dou o exemplo do Novo Testamento porque teve um dia que alguém me interpelou e disse assim: a igreja não vive no Novo Testamento? Falei: vive. Então por que você só dá exemplo do Velho Testamento? Então você, que me interpelou e é muito exigente, vou dar um exemplo do Novo Testamento.
Jesus está a caminho da casa de Jairo, um dos principais da sinagoga, porque a sua filha, de 12 anos, está à beira da morte. Na verdade, quando Jesus inicia a sua caminhada em direção à casa de Jairo, tanto Jesus quanto Jairo já haviam sido informados de que a filha que estava à beira da morte morreu. Nesse trajeto, a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, que uma mulher sorrateiramente toca em Jesus, no meio daquela multidão, e Jesus para o trajeto. Irmão, pensa no medo daquela mulher. Na verdade, aquela mulher estava escolhendo que tipo de morte ela queria sofrer. Se era apedrejada porque tocou na luz do dia num homem sendo impura, ou se era morrer pelo fluxo intenso que ela possuía ao longo dos anos. Aquela mulher precisou vencer o medo. Ela precisou vencer o medo de ser apedrejada. Na verdade, quando Jesus para e diz: quem me tocou? Um dos discípulos o questiona: como quem me tocou? Tem a multidão aqui te apertando? Alguém me tocou diferente, porque eu percebi que de mim saiu dunamis, dinamite, explosão de poder. Aquela mulher poderia ter, vou ficar quietinha na minha. Se eu abrir a minha boca, vou ser apedrejada aqui mesmo. Mas ela se apresenta. Ela venceu o medo. Por que venceu o medo? Ou porque ela enfrentou o medo, melhor dizendo, o medo foi vencido. E não apenas o medo foi vencido, mas ela ouviu o que os médicos, os melhores especialistas da época não foram capazes de dizer: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Num cenário marcado pelo medo, irmão, nós precisamos enfrentar. Eu sou um cara muito medroso. Pensa num cara medroso, sou eu. Eu vou pedir carta para outra igreja porque eu me recuso a ser pastoreado por um pastor medroso. Para onde você for, você vai encontrar o pastor medroso. Alguns têm coragem de admitir, outros se escondem. Você acha que não dá medo? Pastorear um povo que não é seu? Cuidar de uma igreja que não te pertence? Porque tem alguns pastores que acham que são donos do rebanho. Não são, eles acham que são, mas nunca serão. Nunca serão, nunca serão. Você acha que isso não dá medo, irmão? Orientar o povo incorretamente, depois ser cobrado pelo dono da igreja? Só não tem medo quem não tem noção do que está fazendo. Você acha que eu não fico com medo quando a gente precisa tomar algumas decisões? Principalmente na área financeira. Porque se a igreja está tudo bem, está no azul, tem dinheiro em caixa, todo mundo recebe aplauso, mas se ficar no vermelho, apenas um recebe as pedradas. Mas todo dia que eu sou tocado pelas garras do medo, eu me lembro dessa palavra: Deus não me deu um espírito de covardia. Um exemplo muito recente de alguém que enfrentou o medo é a história da vida de um homem chamado Madiba. Lembram-se dele? Não, né? Nelson Mandela. Quando a gente lê a história, talvez não seja tão recente, né? A gente percebe uma pessoa enfrentando todo tipo de medo. Na verdade, diz a história que na década de 40 iniciou-se um movimento de segregação racial na África do Sul. Ficou conhecido mundialmente como apartheid. E o que era o apartheid? A expressão significava separação. A história diz que durante o período do apartheid, os habitantes da África do Sul, eles foram divididos em grupos raciais. As áreas residenciais, elas foram segregadas.
Os negros, eles foram privados da sua cidadania. Na verdade, foram fornecidos serviços aos negros, como de saúde e educação, completamente inferiores aos oferecidos para os denominados brancos da época. Imaginem se Nelson Mandela, com medo de causar uma tremenda confusão, se acomodasse e aceitasse pacificamente esta opressão imposta pelos governantes malvados daquela época. Em vez disso, a história do século XX aponta que Nelson Mandela, conhecido como Madiba, entre o seu povo, ele enfrentou 27 anos de cárcere. Mas no cárcere ele foi corajoso ao ponto de expor o movimento apartheid ao mundo inteiro. Ele denunciou, e isso o ajudou a acabar com esse regime de opressão. Enfrentar o medo proporcionou para o Nelson Mandela ser considerado como o mais importante líder da África do Sul, ou da África Negra. Na verdade, ele ficou tão admirado e deixou um legado tão extraordinário que diz a história que em 1993 ele foi contemplado pelo tão cobiçado Prêmio Nobel da Paz. Sabe por que isso? Porque ele enfrentou o medo. Irmão, se você hoje está amedrontado por algumas questões, e eu volto a dizer, hoje é muito fácil falar do medo. Basta nos lembrarmos do cenário que estamos inseridos. Como é que vai ser essa semana que está iniciando hoje? Ninguém sabe. Será que a gente vai ter dinheiro para poder comer? Será que a gente vai ter dinheiro para pagar as contas? Será que os nossos filhos, será, e esse será, isso vai gerando medo. Mas olha para cá, em nome de Jesus, se durante esta semana você perceber que as garras do medo estão tocando nas suas costas, faça uma coisa, estenda a sua mão em direção à mão de Deus e conforme diz a velha canção, prossiga rumo aos desígnios que Deus tem estabelecido para a sua vida, Ele nunca falha. Vencer o medo significa enfrentá-lo. Mas me permita voltar num ponto da ministração da manhã. Vencer o medo também significa apropriar-me das promessas que estão nas Escrituras Sagradas. A melhor forma de você vencer o medo é substituir o pensamento provocado pelo medo com as promessas do Senhor. Eu não sei se você está entendendo, mas se você deseja se tornar bem-sucedido na sua luta constante e diária contra o domínio do medo sobre a sua vida, você precisará aprender que quando estiver frente a frente com os seus temores, você precisará habitar na sua mente as promessas do Senhor, irmão. Deus sempre irá desempenhar o papel de ir ao encontro e socorrer aqueles que estão com medo. Marcos capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco e ordena que eles atravessem para o outro lado de Betsaida. E quando os discípulos começam a remar aquele barquinho, Jesus, em vez de ir no barquinho com os discípulos, deixa os discípulos sozinhos no barquinho e vai para o monte orar. Interessante, Jesus foi para o monte orar. O que Jesus dizia naquela oração, ninguém sabe porque a Bíblia não revela, mas eu tenho absoluta certeza que ele orava pelos seus discípulos. E isso é um consolo para mim, porque nesse exato momento que eu me sinto amedrontado, e nesse exato momento que você se sente amedrontado por várias questões da vida, sabe o que Jesus está fazendo? A mesma coisa, Ele está intercedendo por você. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai intercedendo por você. Versículo 48 de Marcos 6 diz que quando Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, algumas expressões ou traduções trazem a seguinte expressão: eles se fadigavam de tanto remar, estavam esgotados, estavam com medo porque não tinham mais forças e iriam afundar porque existia um vento contrário. Sabe o que aconteceu? Jesus desceu do monte e foi ao encontro dos seus discípulos.
A melhor maneira de vencer os nossos medos, além de enfrentando-os, é nos apropriando das promessas que estão na Bíblia, irmão. Sabe, você precisa se lembrar de que Deus é um parceiro constante na sua jornada. Você não está sozinho. Você precisa se lembrar de que Ele prometeu permanecer com você. O salmista Davi experimentou medos terríveis. O salmista Davi, em meio a tantos medos, ele descobriu que Deus é um libertador fiel. Eu me lembro, o primeiro sermão que eu preguei como pastor da terceira igreja batista em São Mateus, foi no dia do meu casamento, ou aniversário de casamento. Foi no dia 3 de novembro de 2011. Porque naquela época, em 4 dias de ministério, lá na terceira igreja batista em São Mateus, por iluminação do Espírito Santo, eu consegui identificar que o antigo membro da diretoria lesou a igreja financeiramente. E a igreja agora, porque foi roubada no seu dinheiro do cofre, não tinha condições de arcar com as despesas, inclusive pagar a minha mudança para São Mateus. Eu me lembro do primeiro sermão. Você acha que eu estava lá todo corajoso? Imagina, uma igreja te convida, você é casado, 2 filhas, muito bem, ministerialmente falando, e você decide ir para uma outra cidade, não tem ninguém lá, não tem nenhum parente seu. E quando você chega lá, você chega porque a igreja disse que você poderia contratar a empresa de mudança. Na verdade, o apartamento pastoral que eu morava no Rio de Janeiro já tinha sido desocupado por mim e o novo pastor da igreja já estava na porta para entrar. E eu descubro que a igreja não tinha dinheiro para pagar a minha passagem de volta para o Rio. Por quê? Porque o saldo que o tesoureiro disse que tinha, na verdade, não tinha. Eu me lembro do primeiro sermão, irmão. Dia 3 de novembro, meu presente de casamento. 3 de novembro de 2011, eu subo naquele púlpito, olho para aquela igreja e abro o Salmo 11. E encontro Davi dizendo: no Senhor me refugio, como pois dizeis a minha alma, fuja como um pássaro para a montanha. Ou seja, eu estava como Davi, cheio de medo e querendo fugir como pássaro para a montanha. Mas nos meus medos, querendo fugir, eu fui lembrado pelo meu Senhor, de que é nele que eu me refugio, a minha confiança está nele, e se eu estou nas mãos dele, não existe medo que seja capaz de me paralisar. Você precisa se lembrar das promessas do Senhor. Davi, em um dos seus grandes cenários de medo, Davi compôs o Salmo 34 e ele disse no verso 4: busquei o Senhor e o Senhor me respondeu e o Senhor me livrou de todos os meus temores. Você precisa se apropriar das promessas do Senhor. Irmão, a Bíblia diz que Josué, sucessor de Moisés, quando recebeu a tarefa de conduzir Israel à terra prometida, Josué recebeu o encorajamento da parte de Deus. É óbvio, irmão, que Josué tinha em si um receio. Como é que eu vou conduzir esse povo? Quanta gente? Moisés morreu. Moisés morreu. Deus vira para Josué e diz assim: cara, não seja dominado pelo medo. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Não tenha dúvida, você sempre poderá contar que Deus irá se manifestar e irá aparecer do seu lado nos seus piores cenários. Sabe, irmão, Gideão teve que vencer o medo, teve que enfrentar, teve que se apropriar da promessa. Por quê? Porque estava amedrontado pelos midianitas. Mas Deus disse para ele: tem muita gente no rebanho, tem que sair. Imagina, 32 mil soldados e agora 300. Irmão, se um cara que está nessa luta não ficar com medo,
Se com 32 já era difícil, imagina com 300. Como enfrentar os midianitas que eram como nuvens de gafanhotos? Com 300 homens. Mas Deus apareceu para Gideão e entregou uma palavra. Irmão, em meio aos cenários provocados pelo medo, se aproprie da palavra. Deus apareceu para Davi. Deus apareceu para Sadraque, Mesaque e Abdinego. Deus apareceu para Daniel. Nada proporciona paz de espírito mais rapidamente do que banhar a nossa alma com as verdades da palavra de Deus. Se as escrituras mostram que Deus apareceu nos momentos decisivos para tantas pessoas, você pode ficar certo de que Deus também vai aparecer para você. Eu vou caminhar para o final. E eu digo a você, vencer os medos é enfrentá-los, é ocupar a mente com as promessas, mas por último, vencer os medos exige dedicação à oração. Paulo, nessa carta, no texto que lemos, ele orienta os filipenses a fazerem o seguinte: em vez de andarem ansiosos ou preocupados, apresentem as suas questões por meio de orações e súplicas diante de Deus. Paulo está dizendo para aquele povo o seguinte: em vez de ficar medroso, amedrontado, comece a orar, cara. Comece a orar. Eu fico vendo tanto, eu vou repetir o que eu disse amanhã. Irmão, eu estou com a minha paciência esgotada de ficar ouvindo profetas da desgraça. A pandemia vai durar até junho, até outubro. Nossa, é 2020 todo. Sabe por que você fica tentando se esconder no cobertor do medo? Porque você ainda não aprendeu o significado do Salmo 23. Se o Senhor pastoreia a minha vida, eu não terei falta. A pandemia pode durar o tempo que for. Primeiro, o Senhor continua no controle. E ainda que eu tenha falta, de alguma forma, o Senhor me dará a capacidade de suportar a falta que eu tenho. Na verdade, o seu problema não é medo. O seu problema é ignorância bíblica mesmo. Você tem que aprender a Bíblia. Você é um analfabeto bíblico. Você precisa se dedicar à oração. Paulo disse: não ande ansioso, não fique com medo, não fique preocupado. Em vez disso, apresente a sua preocupação a Deus por meio de oração e súplica e com ação de graças. Irmãos, orar a Deus entregando para Ele os nossos medos liberta-nos da ansiedade e nos proporciona paz. Sabe, quando Pedro foi preso, porque, isso aqui é para a gente. Eu disse no início que nós estamos vivendo uma sociedade medrosa. Comecei assim, e vou terminar dizendo que a gente está se tornando uma igreja medrosa. Atos capítulo 12, quando Pedro foi preso, e Pedro foi preso porque se negou negociar com os líderes religiosos. Na verdade, os líderes religiosos proibiram Pedro de falar acerca de Jesus Cristo. E Pedro disse: eu não vou parar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Isso fez com que Pedro fosse colocado no cárcere. E a Bíblia diz em Atos 12 que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Agora você vê, o líder da igreja está preso. Era natural que todos os membros ficassem amedrontados, se acovardassem. O pastor da igreja está preso, e está preso porque estava pregando o evangelho. A Bíblia diz que aqueles membros, eles começaram a orar. Aquela igreja não esvaziou por causa da perseguição. Aquela igreja não se dispersou por causa da perseguição. A igreja não encolheu por causa da perseguição. A igreja não se recolheu por causa do medo da perseguição. A igreja orou. E a Bíblia diz que enquanto a igreja está orando, um terremoto surpreende os guardas daquela prisão.
Pedro milagrosamente sai por aquela guarda, chega exatamente no CEP em que a igreja estava orando, bate na porta, uma jovem vem e diz assim: quem é? Sou eu, Pedro. Ela desconfia, volta e diz assim: Pedro está aí. A igreja diz: não, Pedro está lá. Não, Pedro está aqui. Não, Pedro está lá. Deus ouviu a oração. Irmão, em vez do medo, vamos orar, irmão. Pode ser que a nossa oração provoque um terremoto nessa sociedade e a resposta da oração chegue. Sabe, em vez de ficarmos aprisionados e paralisados pelo medo, nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus quando estivermos cara a cara com os nossos maiores temores. Nós não podemos fazer outra coisa senão orar. Nós devemos dizer exatamente para Deus o que desejamos que Ele faça em nosso favor. Nós precisamos ser simples, porém ousados. Eu quero concluir. E eu só vou concluir porque a equipe já está aqui em cima, porque senão não ia concluir não. A grande verdade é que ninguém está isento do medo. Está conseguindo entender aí, irmão? Reage aí, por favor, em nome de Jesus. A grande verdade é que ninguém está isento do medo. Eu iniciei falando que eu posso estar errado, mas na minha opinião, é muito provável que todo mundo que está vivendo essa página da história esteja envolvido com algum tipo de medo. E eu apresentei para você alguns destruidores da paz, que trazem medo. Mas também submeti a você a orientação bíblica de que você deve largar o medo, apresentar ao Senhor aquilo que te inquieta e receber como resultado a paz de Deus que excede todo entendimento e guarda o coração e a vida em Cristo Jesus. A grande verdade é que ninguém está isento de medo. No entanto, entendo que chegou a hora, e agora é para pular. Eu entendo que chegou a hora, irmão. E eu já comecei aqui a marchar. Chegou a hora. Chegou a hora da gente enfrentar o medo. Chegou a hora de, enfrentando o medo, a gente pegar na mão de Deus e fazer frente a frente ao medo. Chegou a hora da gente olhar para o medo e enfrentar com uma coragem que a gente nunca teve. Chegou a hora da gente enfrentar as pequenas fobias que atormentam a vida da gente. Chegou a hora da gente enfrentar aquilo que impede a gente de desfrutar da vida plena que Jesus nos convida para ter. Chegou a hora da gente realizar as atividades que a gente sempre desejou realizar. Irmão, chegou a hora. O medo não pode prevalecer. Deus não nos deu um espírito de covardia. Chegou a hora da gente assumir a missão. Assumir a missão que Deus confiou. Chegou a hora da gente experimentar a coragem que vem por meio da presença do Espírito Santo. O medo aprisiona. A presença de Jesus liberta. Aleluia. O medo paralisa, mas o poder do Espírito Santo nos faz avançar. O medo destrói, mas a graça de Deus é o ponto de partida para a reconstrução da nossa vida. Chegou a hora. Chegou a hora do medo ser substituído pela vida de paz, a paz que excede todo entendimento. A pergunta que eu faço para você é: qual a decisão você vai tomar? Na verdade, qual a decisão mais difícil que você deseja tomar e que esteja perturbando a sua paz ou atrapalhando o seu sono? Nesse exato momento que eu estou me esforçando para chegar até você, o que Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo está tocando em você, fazendo você se lembrar de algumas decisões que você precisa tomar, mas essas decisões estão paralisadas por causa do medo. Chegou a hora do medo ser vencido, chegou a hora da sua decisão ser tomada.
Que tipo de medo está reinando sobre a sua vida agora? Nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós estivermos cantando, eu vou orar por você. Porque eu tenho certeza que onde você está e fazendo o que você está fazendo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, pode pairar sobre você e arrancar de você todo medo e dar a você a vida plena que Jesus prometeu que você receberia. Qual é a decisão que você vai tomar? Paralisado pelo medo? Ou vai enfrentá-lo no poder do Espírito Santo, se apropriando das promessas que estão na Sagrada Escritura e orando para que a paz de Deus reine sobre a sua vida? É hora de decisão. Senhor, agora abençoe esta família. Família cujo filho, a exemplo do que abordamos pela manhã, essa família cujo filho é severamente atormentado por espíritos malignos. Essa família cujo filho de alguma forma está sendo completamente dominado por espíritos malignos. É a mãe que não consegue ter uma noite tranquila, porque está com medo de pela madrugada o filho dominado pelo espírito maligno se levantar, ir na cozinha e se cortar, se mutilar, tirar a própria vida. Entra nessa casa agora. Tu tens a liberdade para entrar nesta casa. Lança fora todo medo. E assim como o Senhor libertou aquele garoto que desde a infância era atormentado e devolveu paz àquela família, liberta esse menino agora em nome de Jesus. E que ele tenha paz, que a família tenha paz, que o diabo nunca mais volte a se apropriar dele. Ele não é mais escravo de Satanás, ele é servo do Senhor. Espírito Santo, entra mesmo nele, faça nele morada, cele, ó Deus, a decisão para o dia da redenção final. Eu imploro, tantas casas sendo abençoadas nessa hora, tantas casas, por favor, que esta noite seja uma noite de sono reparador, que nada possa, ó Deus, atrapalhar o repouso dos meus irmãos, e que quando o medo chegar e bater na porta da nossa casa, que o Senhor mesmo abra a porta e expulse o medo para bem longe do nosso CEP. É a minha oração e faço em nome de Jesus. Em nome de Jesus.